Não se engane, mas a beleza é e sempre será um conceito relativo. Eu fiz esses tempos um vídeo lá no TikTok falando sobre como a beleza mediana é algo que não existe de fato, porque se você é uma pessoa que pode ser lida como mediana, isso tem muito mais do seu posicionamento estético do que como você realmente teria que ser percebida. Porque se você tem traços que podem vir a ser considerados traços medianos, traços também podem ser enfeitados um pouco mais, seja por um posicionamento, seja pela estética mesmo, e esses traços viriam a ser entendidos como belos. Esse vídeo teve um comentário de uma menina que realmente até estava concordando com o que eu quis dizer, mas ela falou: ah, só para título de curiosidade, vale a gente lembrar que existe sim o conceito de beleza. E aí que eu queria falar sobre vocês sobre isso, porque o conceito de beleza nunca vai não ser relativo. Quando a gente fala em beleza, a gente vai entrar no ramo da estética, o campo da filosofia, que desde a Grécia Antiga está vindo e discutindo sobre o que é ser belo. Em alguns pontos, a gente discute simplesmente o que é ser belo, e em alguns pontos, quando a gente entra, por exemplo, em Kant, a gente vai discutir até como que é a nossa percepção, qual é a nossa capacidade de perceber o mundo e descodificar o mundo através da visão de cada pessoa e como que a gente sabe que as pessoas estão vendo a mesma coisa. Ou seja, é tão subjetivo que o próprio sujeito, a pessoa que percebe aquela beleza, pode perceber aquela beleza de formas inúmeras. O professor de filosofia, ele era daltônico, mas ele só era daltônico de uma cor. Ele só não via a cor rosa. E toda vez que ele falava sobre filosofia, eu achava interessante, quando ele ensinou sobre Kant, é essa nossa incapacidade de saber como o outro percebe e a possibilidade de que cada um perceba tudo de uma forma diferente, com o fato de que é sabido que várias pessoas percebem de forma diferente. No caso, ele via o rosa como cinza e o cinza como rosa, né? As duas cores eram a mesma no mundo dele. E quantas outras nuances não teriam se essa a gente consegue comprovar que tem. E a gente vai entrar na parte subjetiva do elemento histórico, do elemento social, do elemento sociológico. A gente sabe que na antiguidade os corpos mais belos eram corpos mais arredondados, enquanto no momento, com a era dos remédios de emagrecer, das injeçãozinha de emagrecer, cada vez mais a beleza está em corpos magros secos hoje em dia. Se a gente falar, e aí que eu acho que seria o conceito que a gente vê mais sendo discutido aqui na internet. Se a gente falar do conceito matemático de beleza, a gente tem a máscara, como que é o nome dela? Enfim, a gente tem essa máscara matemática que organiza quanto que tem que ser, qual o tamanho de cada coisa. E essa máscara, amplamente questionável e não amplamente aceita, você pode entender que esses critérios matemáticos podem sim serem entendidos, interpretados ou decididos conforme a visão de etnia. Não tem como a gente dizer que essa ciência exata vem do que vem. Ela pode vir, sim, no conceito de etnia, o que vai ali passar por racismos. Seja no quanto vai ter formatos no seu rosto e proeminências no seu rosto, seja em qual o tamanho do teu nariz, qual o tamanho da tua boca, tudo isso vai vir de lugares diferentes. E é muito difícil você simplesmente diminuir a percepção de beleza a uma matemática. Inclusive, tem muita gente que faz esses vídeos colocando pessoas que são consideradas lindíssimas dentro dessa máscara e a pessoa sai dessa comparação como uma pessoa qualquer, uma pessoa que você vê na rua. Beleza não é tão fácil de se enquadrar em questões matemáticas. O conceito de beleza, ele é amplo e ele é continuamente discutível e discutido, porque é muito difícil você chegar numa resposta
simplista. É muito difícil você chegar numa resposta exata. Porque quando a gente fala em um molde geométrico baseado na proporção áurea, que pretende mostrar um rosto perfeito, a gente também fala em, porque aí entro na parte de criminologia, a gente também fala nessa mesma forma matemática que era usada para ver quem que tinha maior propensão a ser bandido. E olha que loucura! Essas teses em que uma proporção matemática via quem era tido como bandido, os traços eram traços comumente vistos em pessoas negras. Enquanto na parte da beleza, os traços são tipicamente, esses matemáticos são tipicamente de pessoas brancas. A universalidade dos critérios de beleza, na prática, elas sempre são tensionadas pela cultura, pela época, pelo olhar. É isso que eu quero dizer. De um ponto, você tem a cultura, a história, a época, né? O local em que você tá, senão não tem como a gente entender qual é o conceito da beleza. E do outro lado, a gente tem uma questão filosófica muito mais profunda e muito mais louca de será que a gente está enxergando a mesma coisa? Então, mesmo se a gente estiver no mesmo lugar, no mesmo tempo, e com o mesmo contexto histórico total, que é muito difícil, porque você vai ter teu contexto familiar e várias outras nuances, mas mesmo que a gente consiga ter tudo isso, será que eu percebo da mesma forma que você percebe? Será que a minha cor, a minha forma, o jeito que meu olho enxerga, ele decodifica aquilo que está existente na natureza, é o mesmo que o teu? Beleza não é uma coisa que dá para ser universal. Não tô falando porque isso é atração, eu tô falando de beleza mesmo. Tem pessoas que eu não sou atraída por, que são lindíssimas. Eu consigo ver que elas são lindíssimas, mas que a pessoa do meu lado vai falar, eu não consigo. Eu não consigo ver beleza naquela pessoa. E às vezes a gente tem atrações por pessoas que não são lindíssimas. Acontece também. A gente tá falando de que a nossa percepção pode não ser a mesma. Eu posso enxergar algo quase que completamente diferente. A gente não tem como saber se eu enxergo a mesma coisa. Então, como que a gente vai chegar perto de saber que aquela mesma coisa vai ser tão bonita quanto? Acho, inclusive, perigoso a gente querer dizer que existe a beleza, porque tipicamente o conceito de belo está atrelado a como são as pessoas que estão na elite, como essas elites vieram parar em um local de elite e o que essas elites estão fazendo para se distanciar de quem não é elite. Ou seja, a gente vai entrar em elites, no nosso contexto, brancas, traços de pessoas brancas, traços de pessoas europeias, traços de pessoas, agora nesse momento, com acesso à magreza, por causa desses tipos de medicamento. Em outros momentos, com acesso à comida, e por isso com curvas mais voluptuosas, porque essas elites tinham acesso à comida. No final das contas, a beleza acaba sempre sendo mais atrelada à tua capacidade financeira e ao teu lugar na sociedade do que pela existência de um belo definitivo. Enfim, me conta o que vocês pensam sobre isso aqui nos comentários. Olha só essa censura aqui. Me conta o que vocês pensam sobre isso nos comentários. Me segue aqui, se inscreve no canal. E é isso. Curte o vídeo? Dá tchau pro Luke. Luke, dá tchau pra eles. Tchau. Ele tava fazendo só merda aqui enquanto eu tava gravando.